O Ricardo Salgado deu 29 milhões de euros a José Sócrates. Quem o diz é a CMTV. Movimentos financeiros revelam a origem do tesouro do antigo Primeiro-Ministro. Veio tudo Ricardo Salgado. Afinal, não veio do cofre da mãe, não veio do cofre da tia. O dinheiro não se transformou por milagre naquela noite em que acabaram os escudos e começou o euro, que foi 1 de janeiro de 2001, salvo erro, e portanto, 31 de dezembro, e portanto, meus caros, afinal foi o Ricardo Salgado que deu 29 milhões. Ora bem, realmente com 29 milhões pode-se fazer muita coisa. Pode-se gastar muito dinheiro, comprar apartamentos em Paris, fazer 30 por uma linha, porque vai sempre sobrar. Só os juros disso, não é? Quem é que os havia de dar? A padeira de Alves Barrota? Pergunto eu. Claro. Como Andas ajudou-se a querer buscar os 500 mil, já falámos nisto, vem no Jornal de Negócios. Vamos insistir nisto para que não se esqueça em 2 dias, senão daqui a 2 dias já sabemos que nunca mais fala nisto e pronto, e parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. E voltamos ao ataque da extrema-esquerda na SIC Notícias, Catarina e a beleza de matar fascistas. É uma peça de teatro, regressa a Lisboa no próximo ano. Né? Deu muito brado na altura em que isto começou, a beleza de matar fascistas. Regressa a Lisboa no próximo ano. Vejam bem, está na moda, dizem que querem matar fascistas, eles que não sabem o que foi o fascismo, nunca estudaram Mussolini, nunca estudaram Hitler, nunca estudaram nada. Mas pronto, a beleza de matar fascistas. São os analfabetos a falar daquilo que não sabem, que é a história. A cultura do escardume, como eu digo, já se fosse matar comunistas, já isso já não podia ser. Mas eu recordo que o comunismo foi equiparado ao fascismo em 2019 pelo Parlamento Europeu. Foi equiparado. O nazismo é igual ao comunismo. Portanto, o nazismo, o fascismo, o nazismo é forma armada do fascismo. Portanto, são iguais. Mas continua a haver partidos comunistas e não há nenhum partido fascista. Ainda bem. Agora também não devia haver nenhum partido comunista, porque são equiparados ao fascismo. Não é verdade? Pois é. E cá está a peça tal, de Tiago Rodrigues, volta a Lisboa em janeiro. Deixa ir, que há um que não vai lá ver de certeza absoluta. Mas isto é o lobby do ex-Berloque da Canhota, que voltou. É o atual Mé, Mariana de Esguelha. Já não é Bé, Bloco de Esquerda, é Mé, Mariana de Esguelha. E da RTP Memória vi aqui um anúncio que dizia que, isto é Sofia de Melo Breiner Anderson, não é? Que dizia a cultura é cara, a incultura é mais cara ainda. Então nós devemos ser um país riquíssimo porque a incultura graça neste país. E o que eu lhe digo a ela foi que não fez um bom trabalho com o inculto e o fanático do filho. Também não podia ser excelente em tudo. Esta senhora não foi excelente na literatura, não podia ser excelente a educar um tipo daqueles. Um faccioso, para não dizer fascista, mas podia dizer social fascista, como eles chamam também o Chega de fascistas. Eu também podia dizer que aquilo seria um social fascista, mas não digo, claro que não digo. Portanto, não fez um bom trabalho a educar o filho, isso não. E uma boa notícia, a inteligência por vezes tarda, mas não falha, não é? Os transgender, ou seja, como é que se diz em Portugal, os trans, foram proibidos na Universidade de Pensilvânia, bloqueou os transgenders, os trans, os atletas trans, dos desportos femininos. E, portanto, retirou inclusivamente as medalhas a uma conhecida, como quiserem chamar, desportista, que é Lia Thomas, não é? A nadadora Lia Thomas, foram apagados os recordes de Lia Thomas, porque não é uma mulher, era um homem. Graças a Deus, como digo, embora, enfim, nos Estados Unidos, em princípio, não é? Penso que isto é nos Estados Unidos, a verdade é que a justiça, por vezes, tarda, mas não falha. E Portugal não deve pedir desculpa às ex-colónias, revela a sondagem da Católica. Não deve pedir desculpa. Lá está, a inteligência, por vezes, tarda, mas não falha. Os portugueses sabem que nós não roubamos nada a ninguém, pelo contrário, deixamos lá países inteiros, cidades imensas, tudo ali prontinho, a usar, aliás, funcionava perfeitamente. Caminhos de ferro, estradas, autoestradas, barragens, como a de Caborabassa, em Moçambique. Deixámos tudo e viemos embora com uma mão à frente e outra atrás, e os nossos retornados nunca receberam um avo de compensação. Um crime contra os portugueses. E agora vem estes tipos a exigir que a gente lhe dê não sei o quê.
Ora, só num dia houve 5 violadores detidos pela PJ, só num dia. As vítimas foram todas mulheres, ou eram todas mulheres e jovens, algumas com problemas cognitivos ou impossibilitadas de resistência. Portanto, a violação aumentou cerca de 9 e tal % do ano passado para este ano. E eu digo, claro, que são todos portugueses, mesmo que tenham nascido e sempre vivido noutro país qualquer, mas neste caso até parece que não, parece que são mesmo todos portugueses mesmo. Pelo menos nada se diz em contrário. No caso de Spinum Viva, Hugo Soares acusa a entidade para a transparência de abuso de funções, mas não. Vimos há pouco que a entidade para a transparência veio dizer que realmente é verdade que o Monte Verde, como eu lhe chamo, quer impedir o acesso público aos dados daquela empresa e saber, por exemplo, que serviços prestou aos seus vários clientes. Rouba relógio de 200 mil euros, mas é agarrado pela vítima e entregue à PSP. Isto é maravilhoso. Um marroquino de 25 anos atacou um angolano na Avenida da Liberdade para levar Patek Philippe exclusivo. Okay? Um marroquino que atacou o angolano. Portanto, 2 portugueses. Um veio de Marrocos, o outro veio de Angola, mas é óbvio que são ambos portugueses. Como eu digo, o marroquino atacou o angolano, mas são ambos portugueses, claro, porque já sabemos que os imigrantes e os estrangeiros não cometem crimes em Portugal. Boa sorte, Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, diz o palhaço rico, mas isto é sobre o Sócrates. Sobre o Sócrates, se o Estado português tiver que indemnizar José Sócrates, eu também pago a José Sócrates. Pois paga. E José Sócrates também paga a José Sócrates, o que é refrescante. Já era a altura de pagar alguma coisa, diz ele, em vez de sobrecarregar sempre o amigo. É a opinião de Ricardo Araújo Pereira, mas o que eu digo em cima é outra coisa. Eu digo assim, claro que vai acontecer. E se a Joana Marques for absolvida, e vai ser porque não é nenhum processo de crime, é apenas um processo civil, passamos todos a pagar as suas calúnias, insultos, difamações e ridicularizações a pessoas perfeitamente identificadas. O que é crime. Mas, tal como faz o palhaço rico, mas isso são crimes contra a honra, artigo 180 e seguintes do Código Penal. O que se passa é que neste julgamento ninguém levou isto para o crime, levaram isto para o prejuízo apenas a um processo civil. E, portanto, em princípio, eu também não me parece que os anjos tenham grande sorte. Se fossem para o processo crime, aí sim. E autarca e vereador de Valongo, 2 pessoas, vão ser julgados por crime de abuso de poder. Ora, autarca e vereador de Valongo. Não diz qual é o partido. Ora, se não diz qual é o partido, é porque não é o Chega. Se fosse o Chega, dizia-se autarca e vereador do Chega de Valongo vão ser julgados por crime de abuso de poder. Meus caros, é por isto que a imprensa está na falência, por esta atitude agressiva anti-Chega. Se for do Chega, aparece na primeira página e logo nas parangonas que é do Chega. Se não for do Chega, de outro partido qualquer, isso nem sequer se fala. Só aparece no texto no fim. Vocês podem ler isto tudo, o texto, clicam aqui, leem o texto, não chegam a saber qual é o partido. Só no fim é que diz que são os 2 do PS. O fim, mesmo na última linha. É preciso chegar lá, está bem? E dizem aquilo por descargo de consciência. É? Não são com certeza do Chega, são isso aparecia escarrapachado no título da notícia. Como sabemos, não é verdade? Crise do Douro, viticultores manifestam-se para exigir soluções do governo. Como sabem, não se vende vinho naquela zona. Manifestam-se para exigir soluções do governo a 2 coisas: ao preço exageradamente baixo com que a Espanha põe aqui vinhos, e vinhos bons, e também, por outro lado, exatamente por isso é que não conseguem vender o seu produto. Hoje houve uma greve lá em cima, no peso da régua. Penso que correu bem, mas enfim, é continuar tudo como está. A maioria dos agricultores terá que encerrar portas. Isto não interessa a ninguém, parece que o governo não quer saber disso para nada, mas a verdade é que estamos a falar de umas boas dezenas de viticultores, não é? Viticultores. E, diz a nossa amiga, BE não é BE, agora eles estão desatualizados, é ME, Mariana Desguelha, quer consagrar na lei direito à nacionalidade para quem nasce em solo português. Ora veja, as televisões hoje, pelo menos a SIC Notícias, CNN também, fartaram-se de ridicularizar o Trump porque está a vender a nacionalidade a 5 milhões cada uma, 5 milhões. E esta amiga, Mariana Desguelha, quer que o Estado português ofereça de borla a nacionalidade. Ela, que critica o Trump por querer ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro não é ele que ganha, é o Estado, é o Governo, é para baixar impostos, é para haver serviços públicos mais baratos.
criticam o Trump por pedir 5 milhões pela nacionalidade. Em Portugal são só as máfias que ganham dinheiro com a nacionalidade, porque mais ninguém ganha dinheiro nenhum. O Estado português é que não ganha nada. Quem nasce em Portugal, sob as leis da República Portuguesa, deve ser português. A lei da nacionalidade a crianças, dar logo a lei a crianças cujos pais vivam legalmente no país. Nem sei como é que lá pôs legalmente. Devia estar mal disposta, porque eles não querem saber se o imigrante é legal ou ilegal. Até podia ter posto a lei da nacionalidade a crianças cujos pais vivam em Portugal. Legal ou legalmente, isto não interessa. Mas vá lá, ainda pôs legalmente. E aqui está o que aconteceu hoje com Ventura. Apareceu um maluco. Durante 5 séculos, o que é que vocês foram lá fazer agora? Foram roubar os nossos ouros, foram roubar nossos diamantes, foram nos escravizar. Quem foste tu? Ventura, quem foste tu? Fomos roubados. Os ouros, e a culpa é dos o diamante. É isso que está a dizer. A culpa é dos portugueses. Então porquê é que veio para cá? Porque eu vim cá buscar o que vocês foram pegar na África para cá. Vim cá buscar para levar de volta o que vocês pegaram. Nós temos que respeitar a história de Portugal tal como ela é e não querer agora reescrever a história, seja pelos africanos, pelos asiáticos, ou seja por quem for. Em Portugal, os portugueses primeiro. Em Portugal, os portugueses primeiro e o resto é conversa. Meus caros, em Portugal, os portugueses primeiro e o resto é conversa. E fiquem-se com esta. Violações aumentaram quase 10% num só ano. Só hoje foram detidos 5 violadores. Por que será? Respondam se souberem. Um grande abraço e até amanhã.